falando, pô, será que não vai aparecer ninguém para defender o Bolsonaro nesse programa aí, ô Datena? Pelo amor de Deus, não há ninguém melhor que a deputada para enfiar o pé na jaca aqui. Então vamos começar pelo começo, como diria um amigo meu lá no interior. Eu espero que a senhora esteja muito bem, com saúde e que a gente tenha aqui um bom papo, tá bom, deputada? É um prazer em conhecê-la aí através do vídeo. Prazer da pena. Me ouve bem? Ouço bem. Enquanto a internet permitir, eu ouço bem, porque a internet, quando a gente precisa, é que nem telefone celular, né? Sai do ar mesmo. Mas, deputada, como é que a senhora vê essa crise que nós estamos enfrentando nesse momento, com abertura de inquérito contra o senhor presidente da República, com possibilidade desse inquérito chegar até a Câmara, abertura de impeachment e tudo mais, né? E a declaração fortíssima do presidente hoje de que ontem nós estivemos perto de uma crise institucional. Se a senhora já falou com o presidente de ontem para hoje, como a senhora analisa essa situação? Atena, realmente a situação é muito grave. Eu ontem mesmo me manifestei do plenário, também gravei vídeos dizendo o seguinte: está havendo, houve com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes uma interferência totalmente indevida numa atribuição que é exclusiva do presidente da República. A Constituição, ela fala assim do princípio da impessoalidade. E é claro, esse princípio tem que ser respeitado. Eu sou procuradora da pena. Fui procuradora do Distrito Federal por 24 anos, sou uma pessoa das leis. Jamais eu transigiria com relação a algum crime, alguma coisa desse tipo. Acontece, Datena, que até comparar a situação do presidente e do diretor da polícia, Ramagem, com a época em que o Lula foi nomeado pela Dilma, ministro-chefe da Casa Civil, e o ministro Gilmar, no início foi até um juiz de primeiro grau, numa ação popular, o Itagiba, doutor Itagiba Cata Preta, que suspendeu aquela posse, e depois o ministro Gilmar Mendes. Por que naquela época ele fez isso? O Lula estava prestes a ser preso. Ele estava respondendo a processos e se conseguiu uma prova, a Dilma, presidente da República, dizendo o seguinte: o Messias vai levar o ato de posse para você, você assina se for preciso, para fugir da prisão decretada possivelmente pelo Moro, para fugir do processo em primeira instância e recuperar o foro privilegiado. Essa era uma prova concreta. Essa era uma prova concreta dita pela presidente, que o Messias, eu não esqueço o nome desse cara nem ninguém, estava levando lá um documento, assina aí se for preciso. Quer dizer, estava concretizado que ela queria colocar o Lula no cargo para o Lula não ser preso. Aí tem uma prova. Exatamente, para ele recuperar. Eu já sei até o que a senhora vai dizer. Então, qual a diferença do caso que tentaram atribuir do Lula para o caso do presidente? O primeiro lugar, que nem o presidente, nem o delegado Ramagem estão prestes a ser presos, não cometeram crime algum. Segundo lugar, a alegação de que ele é amigo, seria amigo do presidente ou da família. Você não vai nomear uma pessoa que seja sua inimiga ou até mesmo um desconhecido ou amigo de um desconhecido seu. Ele é uma pessoa, o Ramagem é uma pessoa reconhecida pela sua competência, ele tem o apoio da categoria, assinaram documentos em apoio a ele, a Polícia Federal, os delegados, seus colegas, é tido como uma pessoa de elite e nunca teve um caso de corrupção ou de desvio em alguma investigação. Então, isso é uma suposição e apenas para impedir que o presidente nomeie aquela pessoa que ele considera a pessoa ideal para ocupar o cargo. O presidente Bolsonaro nunca interferiu em qualquer investigação, não existe prova para isso. O ministro Moro mostrou lá um print dizendo que ele falou aquele mais um motivo para tirar por causa desse inquérito aí com 10 ou 12 deputados bolsonaristas. Ele estava mostrando ali o inconformismo dele pelo fato de que, primeiro, esse inquérito que corre no Supremo é um inquérito ilegal, é um inquérito que foi aberto dentro do Supremo
sendo que a única previsão que existe para isso é se ocorrer algum crime dentro do Supremo. Foi instaurado, sem que houvesse sequer sorteio de relator, o relator foi escolhido, e o ministro, o próprio ministro Alexandre, é que escolheu os delegados e já avisou que não vai aceitar que mexam nos delegados. Ou seja, ele pode interferir, escolher delegado, não deixar tirar, né? E o diretor da polícia não pode. Então, as situações são tão díspares, tão diferentes. E eu queria lembrar uma coisa que eu falei ontem do plenário, porque eu considero a situação gravíssima da Atena, gravíssima. Eu não vi o Supremo Tribunal Federal se importar com o princípio da impessoalidade, quando duas filhas de dois ministros, o ministro Marco Aurélio e o ministro Fux, foram nomeadas desembargadoras no Rio de Janeiro. Então, a gente vê que há aí um movimento que é direcionado, claro, para interferir no poder do presidente da República, interferir na competência de um poder da República. E nós vivemos numa república, Datena. Numa democracia, os poderes eles têm que ser independentes e harmônicos. E eu assisti na posse ontem do novo ministro da Justiça, o André Mendonça, e do novo AGU, o doutor Levi, o presidente com a Constituição na mão, ter que dar aulinha de Constituição para dois ministros do Supremo que estavam presentes, o presidente Toffoli e o ministro Gilmar. Ouvir o presidente ler, repassar o artigo 1º e o artigo 2º. O presidente ficou muito chateado, realmente contrariado com essa decisão, mas ele é um democrata, ele respeita as instituições. Então ele disse, eu respeito o Supremo, mas eu respeito mais ainda a Constituição e espero em breve nomear o delegado Ramage como diretor-geral da Polícia Federal. À luz da lei, o que é que o presidente poderia ter feito alegando interferência de poder? Porque a democracia é equilíbrio de poder. À luz da lei, a senhora que entende muito mais de leis do que eu, o que é que o presidente poderia ter feito diante dessa crise institucional que ele disse que passou muito perto? E conhecendo o presidente como a gente conhece, ele age muito por impulso. Se passou muito perto mesmo. Mas o que é que ele poderia ter feito alegando interferência de poder e criar essa crise institucional? O que é que ele podia ter feito aí? Datena, existem várias teses sendo levantadas e correndo pela internet. Vamos pelo que seria mais comum. O presidente recorrer dessa decisão e o presidente até mesmo entrar com um mandado de segurança dessa decisão. O presidente preferiu suspender, ele mesmo, ontem publicou no Diário, suspendeu esse ato de nomeação para que o Ramage permaneça à frente da ABIN e, enquanto isso, esperar que o Supremo altere, que o próprio ministro submeta ao plenário essa liminar para que o Supremo possa, então, por seu plenário, revogar essa liminar. Então, o presidente está esperando um ato de boa vontade, uma demonstração de boa-fé por parte do Supremo, porque ele respeita as instituições. Eu acho engraçado, Datena, que as pessoas vivem acusando o presidente de ser ditador, de gostar de ditadura. De todos os chefes de poder que eu tenho visto, ele é o que mais respeita os demais poderes. Vamos lá, eu sou parlamentar. Eu tenho que cuidar das atribuições do meu mandato do parlamento. Antes do presidente Bolsonaro assumir, o que a gente via era o parlamento de joelhos para o executivo. Petrolão, mensalão, o executivo comprando voto. E o legislativo, vários parlamentares achando bom, botava o seu dinheirinho no bolso e votava sem nenhum apego à consciência e sem nenhum apego ao princípio da moralidade, tudo isso que agora estão invocando aí. O presidente sentou na cadeira do Planalto e respeitou o parlamento. Ele tem pagado um preço por ser uma pessoa correta, honesta e que respeita as instituições. O Supremo, por sua vez, Datena, tem invadido a competência do parlamento de uma forma assim, absurda, com o ativismo judicial, do qual essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é apenas mais um exemplo. O Supremo já criou crime
sendo que na primeira aula de direito penal a gente aprende que não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E o Supremo criou o crime da homofobia com base na analogia. Isso é de arrepiar qualquer estudante de direito, que dirá eu, uma advogada, procuradora, experiente. Tatena, isso é um absurdo. E lá no Congresso, na CCJ, da qual eu era vice-presidente, eu lutei muito para botar em pauta e tentar aprovar projetos de lei que impedissem esse ativismo, até mesmo tipificassem como crime de responsabilidade esse tipo de ativismo. O que a gente está vendo, Datena, é uma coisa extremamente perigosa, uma ameaça à democracia. E quero dizer o seguinte, viu, Datena? O ministro Alexandre de Moraes, ele sim, foi acusado, quando ministro de Justiça, levou um carão até do presidente Temer, que indicou depois para o Supremo, de ter interferido numa operação da Polícia Federal. Ele vazou uma operação da Polícia Federal. Então, fica muito complicado a gente ver o ministro Alexandre agora, né, com esses arroubos, né, de princípio, de apego ao princípio da impessoalidade, quando a história dele não mostra que ele foi tão cuidadoso assim com esse princípio. Esse ativismo político que a senhora acusa o Supremo, que a senhora diz que o Supremo tem, esse ativismo político teria um objetivo específico? O objetivo é o seguinte, Datena, dizem que a pior ditadura que existe é a ditadura da toga, porque contra ela não existe recurso. Veja bem, nós temos os sistemas de freios e contrapesos em qualquer república, qualquer democracia. Então, quando um poder avança na competência de outro, você tem que ter um mecanismo para restaurar a ordem das coisas. Existe na Constituição uma coisa chamada decreto legislativo. Quando o presidente da República faz um decreto que invade a competência do legislativo, nós temos sido bastante pródigos em usarmos o decreto legislativo. Suspendeu-se decreto sobre armas do presidente com decreto legislativo, suspenderam-se outras coisas usando-se o decreto legislativo. Eu sou a favor também de usarmos decreto legislativo para suspendermos decisões do Supremo que invadam a nossa competência. O Renan Calheiros, quando era presidente do Senado, ele não usou decreto legislativo, nada não. Sabe o que ele fez? Ele se recusou a receber uma liminar do ministro Marco Aurélio que o tirava da cadeira de presidente do Senado. Coisa que, aliás, fizeram com o Eduardo Cunha e ele saiu. Saiu porque não tinha sustentação. O Renan conseguiu apoio da mesa do Senado e simplesmente ignorou o mandado de intimação que o ministro Marco Aurélio havia feito de forma ilegal também. O que aconteceu com o Renan Calheiros? Nada. Permaneceu na presidência até o fim. Essa foi uma forma que ele encontrou de não cumprir uma ordem ilegal. Não, mas aquilo era para ter aberto uma crise alta mesmo e grande. Daquela oportunidade era mesmo. Era para ter sido criado uma crise grande. Ele não saiu. Ele não saiu da cadeira. Agora, veja bem o que aconteceu com o Eduardo Cunha. Ele foi retirado da cadeira pelo falecido agora ministro Teori Zavascki, e depois a Câmara dos Deputados cassou o Eduardo Cunha. Está correto, é a Câmara que tem que fazer isso, não é o Supremo. Bom, eu tenho dito que nós poderíamos fazer decretos legislativos para também suspendermos as decisões ilegais, como essa decisão do Alexandre de Moraes, né? Por exemplo, se fosse, mas só que não é com o nosso poder, foi com o Executivo. O que acontece? A CCJ entendeu que não, entendeu que decreto legislativo só pode ser contrato do Executivo e não do Supremo. Só que eu dei uma vez uma entrevista para o doutor Ives Gandra Martins, um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Fantástico. E quando eu falei para ele da minha tese de que nós poderíamos usar, sim, o decreto legislativo contra invasão de competência por parte do Supremo, ele me mostrou uma coleção que ele tem de livros do qual ele é autor e que ele falou, olha, esse volume aqui é sobre isso, você está coberta de razão. O Congresso poderia fazer isso, mas não faz, e eu te digo, porque está acovardado. Porque, infelizmente, tem muitos parlamentares
que tem medo de mexer com o Supremo. Por quê? Porque qualquer problema nosso vai para o Supremo, eles são os nossos julgadores. Então as pessoas têm medo, Datena. Agora eu quero dizer aqui, registrar que existem alguns parlamentares que junto comigo temos feito essa luta, como a deputada Cris Tonieto do Rio de Janeiro, Felipe Barros, a Caroline Detone, o Luiz Felipe Orleans e Bragança e tantos outros que temos lutado para combater esse nefasto ativismo judicial que levou agora a essa crise tão grande de um ministro impedir a posse do diretor-geral da Polícia escolhido e nomeado pelo presidente da República. Eu não conheço uma interferência tão grave. Eu confesso que eu fiquei assustadíssimo como quando li hoje de manhã que o presidente disse que, olha, chegamos perto de uma crise institucional. E quando o presidente, com o humor que ele tem, com a forma de agir que ele tem, fala isso, é porque nós estivemos à beira de um abismo bem grande aí. Não tenha dúvida. E que prevaleceu a calma, talvez dele mesmo, talvez aconselhado por alguns dos ministros militares que eu conheço e que acho bons ministros. Acho gente temperada, acho gente legal. Eu conheço 2 deles que são ótimas pessoas. Eu conheço, por exemplo, o ministro Ramos, que eu era amigo do Boechat, e eu fiquei amigo do ministro Ramos por causa do Boechat. E conheci o Braga Neto, na época da intervenção no Rio de Janeiro, e o contato que eu tive com ele foi muito bacana, de uma pessoa extremamente lúcida e capaz. Eu acho que a temperança prevaleceu. E já não fiquei com tanto medo dessa crise institucional, porque o presidente disse o seguinte, olha, quem manda aqui sou eu, e aí é por isso que dizem que ele é ditatorial algumas vezes, que seria próprio da forma de um militar agir. Tá? Então é assim, olha, quem manda aqui sou eu, e eu vou recorrer mesmo e pronto, eu quero o Ramagem lá e vou ver o Ramagem lá e tal. Aí eu fiquei calmo quando ele disse assim, mas eu tenho outros nomes aqui. Quer dizer que, mesmo se for mantida essa decisão do juiz Alexandre, essa decisão liminar do juiz Alexandre, o presidente já abre a perspectiva democrática de que tem outros nomes para indicar para o lugar do Ramagem. Aí eu fiquei mais tranquilo. É mais ou menos isso que a senhora está querendo dizer? Datena, eu vou te dizer só uma coisa. Eu não concordo que isso seja uma solução democrática. Democrática, cumprir a Constituição e a lei, é o presidente nomear quem ele quer. Porque não existe eu entendi, mas é a solução que ele daria. Mas é uma solução é a solução que ele daria. Ele em nenhum momento falou assim, olha, eu vou dar golpe. Porque eu acho que eu fui. Olha, eu não sei se eu fui a única, mas com certeza foi um dos únicos caras que perguntaram diretamente para o presidente. Falei assim, ô presidente, vive dizendo que o senhor quer dar um golpe. O senhor vai dar um golpe mesmo? Ele falou assim, ô Datena, você acha que quem vai dar golpe vai falar aqui, ô Datena? Mas não, jamais pensei nisso, eu sou um democrata, 30 anos de parlamento e tal. Mas quando eu digo que ele dá a abertura de que tem outros nomes, significa que ele, se for mantida a decisão pelo poder judiciário, ele já tem outros nomes para colocar no lugar do Ramagem. Que ele quer ver o Ramagem lá, mas que ele não tomaria nenhuma atitude extrema para provocar o desequilíbrio de poderes. É isso que eu quero dizer. Sim, inclusive tem um professor, e está circulando aí na internet um texto de um professor, agora eu não estou conseguindo localizar, em que ele diz que ele poderia recorrer, inclusive, à Lei de Segurança Nacional, porque o Alexandre de Moraes fez uma coisa totalmente inconstitucional, que ele poderia se valer dessa lei para desfazer essa decisão, mas o presidente ele é um democrata, de verdade. E eu assisti a entrevista aqui que me antecedeu, do deputado Freixo, que disse que o presidente esteve incitando fechamento de Congresso, de Supremo, que ele foi para manifestação de intervenção militar. Isso não é real. O que é real é que aquele dia era o dia do Exército e o presidente foi até o SMU, onde fica o QG militar, e ele foi até lá. E lá tinha o público, né? Muitas pessoas estavam lá para prestigiar o Exército, e tinha várias pessoas com faixa de intervenção militar. Eu te digo o seguinte, Datena, numa democracia as pessoas são livres
para pedirem o que elas quiserem. E o Supremo já disse que você não pode coibir manifestação. Tem gente que vai para a rua pedir liberação da maconha. Tem gente que vai para a rua pedir liberação do aborto. Isso, tanto a droga quanto o aborto, são crimes previstos no Código Penal. E ninguém pensa em criminalizar essas pessoas porque foram fazer passeata. Da mesma forma, as pessoas que pedem intervenção, elas estão saudosas de um tempo em que havia ordem nesse país, ainda que a gente não queira ditadura militar, nem ditadura da esquerda. Nós não queremos ditadura alguma. Nós queremos um regime democrático, que é o que o presidente apoia, até porque, como ele sempre diz, só um louco vai querer dar um golpe e ele estando na cadeira. Ele está na cadeira, não é ele que tem que dar golpe, ele está lá, ele pode sofrer golpe dos outros, não é verdade? Mas então o presidente, ele foi lá e as pessoas pediram lá, estavam pedindo, ele fez o papel dele de homenagear o exército e foi embora. No dia seguinte, ao sair lá do Alvorada, uma pessoa falou para ele: presidente, tem que fazer golpe, artigo 142. As pessoas não entendem o que é o artigo 142. Artigo 142, acham que o exército vai de tanque para a rua. Isso não vai acontecer. E aí ele foi e rechaçou, com veemência. Olha, aqui é democracia, ninguém tem que falar em fechar, eu não vou fechar Supremo, não vou fechar parlamento. Claro que não. Então, assim, o presidente, Datena, eu vou te falar, eu nunca vi uma pessoa ser tão atacada nessa vida. Desde o primeiro dia que ele pisou, que ele sentou lá no Palácio do Planalto, ele é atacado de forma covarde, todos os dias. E ele já era atacado antes, mas agora ele é o presidente. As pessoas deviam se unir para que a gente tivesse um governo exitoso. Quer ganhar dele, ganha nas urnas. Vai lá e ganha em 2022. Mas a gente sabe que o jogo é esse, que a oposição faz isso. Eu não reclamo da oposição, que o papel da oposição é esse. Você não pode reclamar que seu adversário está jogando o jogo. Você tem que jogar melhor do que ele. Agora, eu reclamo de parte da mídia, Datena, que é extremamente desleal, mente para os leitores apenas para atacar o presidente. Olha, eu vou dizer a uma senhora, eu não sei, para a senhora uma coisa, eu não sei se eu teria calma se atacado todo dia, para responder calmamente, porque eu não sou o cara ideal para falar de equilíbrio. Porque o cara chuta a minha canela, eu saio chutando também. Agora, o presidente é o presidente, um dia ele falou assim: ô Datena, você parece comigo. Eu falei: não, o senhor é mais bonito do que eu. Ele começou a rir e tal. Eu também concordo e tal, mas é que no cargo de presidente, eu acho que principalmente sabendo que ele vai ser atacado, sabendo que... É claro, se ele coloca, por exemplo, a Globo como inimiga dele, a Globo não vai ser amiga dele. Se ele coloca a Folha de São Paulo como inimiga dele, a Folha de São Paulo não vai ser amiga dele. Mas sabendo que ele pode ser pego pela palavra, quando ele atua de uma forma desarmada e fala determinadas frases, que ele não julga serem frases que podem ser pegas pela palavra, vamos dizer assim, e virar título, não é? Ele tem que tomar muito cuidado. Esse é o meu ponto de vista. Eu já até disse para ele, antes dele assumir a presidência, quando eu fui fazer uma entrevista no Rio de Janeiro, na casa dele, eu falei assim: ô presidente, o senhor já chegou à presidência da República, o senhor vai ficar brigando com a imprensa por quê? Não tem motivo para o senhor brigar mais com a imprensa. Não, Datena, eu vou continuar sendo do jeito que eu sou. Não adianta, o Bolsonaro vai ser assim a vida inteira. Mas ele não poderia amenizar um pouquinho, pelo menos agora, durante a pandemia, para a gente esquecer um pouco essas brigas políticas, tá? Se deixarem também, a senhora tem razão, mas se deixarem também, para a gente começar a pensar nessa crise desgraçada econômica, com gente já morrendo de fome, e essa crise pandêmica que vai matar muita gente também pelo coronavírus. Será que não podia haver um meio termo aí e, de repente, um consenso nacional, o que é difícil? Tem muita gente politizando esse vírus, tem muita gente querendo se eleger para 2022. Pô, será que os políticos não podiam pensar um pouquinho no povo? Só 3 meses, 4 meses, já seria vamos dizer assim, seria uma quarentena dos políticos. Pensar, não digo todos, mas uma grande maioria, pensar de vez em quando no povo. E o povo está morrendo de fome ou está morrendo doente. Então, essa brigaiada toda não leva a lado nenhum e só ferra o povo. A senhora vê,
a senhora é uma pessoa de mente muito clara, não interessa a ideologia. É aquilo que eu falei ontem, eu falei, ó, velho, eu não sou de direita, de esquerda, eu não sou de centro, eu sou pela Constituição. Mas será que não é possível as pessoas pensarem um pouco no povo e largarem dessa briga toda até acabar a pandemia? Depois sai todo mundo na porrada, no tiro, na bala, aí já não é problema meu, mas durante a pandemia acho que podiam pegar um pouco mais leve, a senhora não acha? O Datena, eu vou falar para você aquela frase que ficou célebre, falar o seguinte, quando falaram para o Garrincha, né, que ele tinha que chegar, driblar um, driblar outro, ir lá e fazer um gol, ele só virou e perguntou assim, vocês já combinaram com os russos? Né? Então, Datena, a questão é a seguinte, com certeza. Não, aí no caso da senhora, aí no caso da senhora é combinar com os russos mesmo, né? Ou com os chineses, ou com sei lá o quê. Datena, você pode ter certeza que ninguém quer mais paz do que o presidente, porque você precisa de paz para governar. Mas ele não dão sossego para ele, Datena, não dão sossego. Ele manda um projeto de lei lá para tratar da crise, para ajudar os estados, para ajudar os municípios, com toda boa vontade, a equipe econômica, manda para lá. O que eles fazem com o Plano Mansueto, Datena? Eles destroem o Plano Mansueto, eles desfiguram o Plano Mansueto e fazem um projeto de lei em que a União tem que dar bilhões para os estados e municípios, para os prefeitos poderem roubar à vontade, para os governadores roubarem à vontade, porque a gente está vendo isso acontecer e a União só tem que pagar a conta, sem nenhuma garantia, sem nenhuma contrapartida. Então, quem é que está puxando briga aí, Datena? Agora, deixa eu te falar uma coisa. A pessoa pode falar as piores coisas da maneira mais bonita. As pessoas podem falar, estamos unidos, trabalhando pelo Brasil, nós queremos o bem do povo. E elas podem estar enfiando a faca nas costas do presidente e podem estar enfiando também as mãos no bolso do contribuinte, Datena, falando com uma carinha bonita, com um sorriso e uma voz mansa. O presidente não é assim, é por isso que o povo ama o presidente, porque ele fala a verdade e ele fala bruto mesmo, ele se irrita, e aí, como disse um deputado amigo meu agora, né? Ele disse o seguinte, eu prefiro um presidente que fala demais do que um que rouba demais. Olha, eu também, eu também. Eu prefiro todo mundo que fala demais do que, principalmente eu, que não guardo a língua na boca pelo menos 6 horas e meia por dia. E olha que eu vou contar para a senhora, viu? Eu agrado algumas pessoas e desagrado muito a outras pessoas. Mas como já dizia o Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Eu só me preocupo quando eu desagrado pessoas a quem eu deveria agradar, né? Que seriam os meus empregadores e tal. Aí eu fico preocupado em ser colocado na rua, porque o meu cargo é uma concessão. A senhora entendeu? O meu cargo é uma concessão. E esse negócio de contrato para mim não funciona muito, não, porque eu descumpri um contrato com a Record e paguei 10 milhões de dólares de multa. Tá? Paguei 10 milhões de dólares de multa, porque eu devia, porque eu descumpri o contrato. Mas, então, do mesmo jeito que se a pessoa que me contrata já não acredita naquilo que eu falo e tal, e eu falo demais mesmo, às vezes eu erro muito, não me quiser aqui, não é o contrato que vai fazer que eu fique aqui. Eu eu abro mão do que eu tenho direito e vou seguir o meu caminho e para mim está tudo certo, não tem problema nenhum. Não é? Mas é duro você ficar falando e às vezes querendo única e exclusivamente trazer à luz a verdade, não é verdade? E ver tanta gente que fala manso pra caramba e que na verdade não passa de uma pessoa falsa, traíra, de péssima qualidade, né, que não pensa no povo coisa nenhuma e daí por diante. É isso. Às vezes me perguntam, muita gente ainda quer e fala comigo, toda eleição vem falar comigo. Não é que eu desisto da eleição, é que durante o processo de participar da eleição, eu vejo tanta gente falsa e mentirosa que eu não quero entrar, por enquanto, nesse negócio. Se eu perceber
nas primeiras eleições que houver, se eu perceber que as pessoas são confiáveis, eu entro. Se eu continuar achando que são falsas e que jogam contra o povo, eu não entro mesmo. E pronto, acabou. Apesar de todo mundo, Datena, você quer ser senador, Datena, você quer ser prefeito, Datena, você quer ser... Entrar para ser mais um mentiroso, vagabundo, sem vergonha e ladrão, isso eu não entro. Mas não entro mesmo. E quando eu desconfiar no meio do caminho que tem alguém me enganando, pode ser quem foi, eu meto a bota no sujeito, eu não estou nem aí. Olha, nós fizemos 2 entrevistas, as 2 últimas aqui, tá? Uma com o Freixo, que eu admiro muito pela luta dele contra o crime organizado do Rio de Janeiro, que ele foi ameaçado a vida inteira antes de ele ser político, que ele andava com 3, 4 seguranças. É um cara de esquerda. É um cara que defende a ideologia da esquerda. E ouvi a senhora que eu achei excepcional. Os 2 deram um show de democracia aqui, sem nenhum sendo leviano um com o outro. Quando a gente fala num país polarizado, essa polarização democrática que eu vi agora dessas últimas 2 entrevistas deveriam balizar essas pessoas que ficam se matando em rede social, querendo usar frases pesadas, acabar com a família dos outros, destruir a pessoa que tem uma posição contrária, porque a democracia é o princípio de respeitar a opinião contrária. Essa é a democracia, né? E, acima de tudo, colocar a opinião do povo acima até de quem foi eleito para o povo, que é empregado do povo. Eu achei essas 2 entrevistas ótimas. Nenhum foi leviano com o outro, e a senhora, como foi a última da entrevista, poderia ter atacado pra caramba o Freixo e não fez isso com delicadeza, fez isso até com carinho, eu dizia, e à luz do seu pensamento. Se a gente não caminhar para esse tipo de discussão no Brasil, num momento como esse, e se não chegarmos perto ao consenso, de russos falarem com americanos e chineses falarem, e coreanos norte-coreanos não soltarem foguete com seus inimigos e daí por diante. Se o mundo realmente, como queria o John Lennon, de vez em quando levantar suas fronteiras, como num momento como esse, se a gente não chegar num acordo num momento como esse, se continuarem essas brigas com pensamento em eleição, para a presidência da República, para a prefeitura, para governo ou qualquer coisa que o valha, no meio de uma pandemia, nós estamos perdidos. Foi um prazerão falar com a senhora, eu adorei falar com a senhora. Foi uma entrevista que eu gostei demais, porque a senhora coloca as suas posições, que muita gente pode não concordar, mas coloca com base legal, com conhecimento de causa e com uma clareza impressionantes. Muito obrigada por esse convite. Eu acho que um parlamentar, né, a gente tem que estar sempre disponível para poder trazer, elucidar os fatos para as pessoas, ser acessível. E eu queria só, Datena, antes de terminarmos a entrevista, colocar aqui uma coisa que me preocupa muito. Como você vê, eu sou uma pessoa do diálogo, eu tenho essa preocupação que nós temos que ter numa democracia pluralismo de ideias, e hoje nós corremos um risco seríssimo, Datena, com aquela CPMI das fake news, tá? Porque existe um movimento que está sendo feito, gestado no Congresso, para calar as redes sociais. Então, você que faz um trabalho fantástico, Datena, você que é uma pessoa que não tem medo de enfrentar polêmica, você fala, você ouve um, você ouve outro, com o mesmo respeito também. Saiba, Datena, que as redes sociais estão hoje correndo um sério risco de uma voz ser calada e só a outra poder sobreviver. Esse é o objetivo da CPMI das fake news, calar as pessoas que falam coisas diferentes do que uma parte que tem o domínio das redes quer que seja dita. Aquelas pessoas que contrariam o que sai numa parte da mídia também. E então, Datena, eu queria pedir a atenção das pessoas para isso, que o objetivo dessa CPMI é calar as vozes dos aliados do presidente Bolsonaro, das pessoas que lutam contra o globalismo e outras ideias, para quê? Para que permaneça como era antes. Hoje as pessoas falam, está tudo polarizado.
é melhor polarizado, Datena, do que como antes, que só havia uma voz, só uma voz se expressava. E a direita, os conservadores estavam calados, as pessoas tinham até medo. A rede mundial de computadores nos deu isso, nos Mas deu há como falar. polarizar, como a senhora e o Freixo fizeram aqui, há como polarizar com respeito, com educação e, acima de tudo, democraticamente. É isso que eu disse. Tá bom? Foi um prazer falar com a senhora. Tenha um ótimo dia. Datena. Gostei do papo. Gostei dos dois papos. Você vê, o Agostinho, a gente conversou com uma representante da direita, partidária do presidente Bolsonaro, e conversou com o Freixo, que é um representante da esquerda. E antes conversamos com o presidente da OAB também. Essa entrevista da deputada foi transmitida pelo Sistema Bandeirantes de Comunicação, site e tudo mais, e também pelo site UOL, que é o nosso parceiro. Agora, o Agostinho,